Flopou completamente o tal do ato do 8 de janeiro do Lula, meu amigo, mas foi um flop muito flopado, impressionante. Eu falei ontem, né? Eu gravei o vídeo de ontem falando sobre a comemoração do 8 de janeiro do Lula, antes do evento acontecer, antes a gente ter imagem das coisas, né? Mas, meu amigo, olha isso, cara. Isso daqui é a imagem do evento lá em Brasília. Não tinha absolutamente ninguém. Estimaram em 1.200 pessoas com muito boa vontade, cara. Estou para dizer que se tiver 200 pessoas aqui, tem muito. Mas enfim, o engraçado é isso. Como eu falei ontem, o evento está esvaziado por quê? Porque, cara, ninguém está dando bola para esse troço. Todo mundo percebeu que esse negócio do golpe do 8 de janeiro é uma fantasia que não existe em lugar nenhum. O Lula, durante algum tempo, conseguiu usar isso como marketing político. Ele continua querendo usar isso como marketing político. Ele acha que vai usar isso como marketing político no ano eleitoral, mas a verdade é que ninguém está dando bola para isso. Ao contrário, né, o 8 de janeiro virou um exemplo da crueldade da nova ditadura, de como que o Alexandre de Moraes, em nome de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, está torturando um monte de gente na cadeia, inclusive Bolsonaro. Vamos falar então sobre como é que foi o evento ontem lá no 8 de janeiro, lá em Brasília, a flopada master do Lula e por que o Lula continua insistindo nisso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por a Kátia que me alertou, Noiva Neurótica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, né? Teve o evento do 8 de janeiro, a comemoração do 8 de janeiro do Lula. Lula comemora o 8 de janeiro e com razão. Eu já falei para vocês que foi estrategicamente foi terrível para a direita aquele 8 de janeiro, muito triste realmente. O Lula comemora o fato. O governo Lula naquele momento já estava frágil, o Lula tomou posse e já estava fraco, né? Não tivesse acontecido nada no 8 de janeiro, muito provavelmente os pedidos de impeachment já começariam a acontecer logo no início do ano 2023. O Lula teria um governo muito pior ao longo desses 4 anos, né? Infelizmente, o 8 de janeiro realmente colocou uma parte da sociedade, aquela parte que não está prestando atenção no que está acontecendo, se acha um absurdo aquilo ali, quebra-quebra, não sei o que lá, né? Realmente foi um absurdo, não tem como dizer de outra forma, né? Acabou botando esse pessoal no colo do Lula, sentado no colo do Lula, e com isso o Lula conseguiu força para governar. Lula não teria força para governar nem o primeiro ano do governo dele se não fosse o 8 de janeiro. Infelizmente, a verdade é essa, né? Até o processo contra o Bolsonaro. Lembra, Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro. Aliás, não faz nenhum sentido Bolsonaro ter a ver com o 8 de janeiro, porque por que o Bolsonaro daria um golpe no 8 de janeiro? Não tem lógica. Ele, 8 dias antes, ele era o chefe das Forças Armadas, ele dava uma ordem para a pessoa, se ele quisesse fazer o golpe, né? Ele dava uma ordem, o golpe acontecia. Por que ele faria isso 8 dias depois que ele já não tinha mais controle dos militares, que ele já não tá, ele nem estava no país, ou seja, não tem lógica nenhuma, né? Mas o pessoal precisou forçar a barra para chegar nesse ponto, justamente para tentar vender essa grande peça de narrativa que é Bolsonaro tentou um golpe no 8 de janeiro. E o que está acontecendo é que todo mundo. É o que eu falo para vocês: propaganda funciona assim. Você não é à toa que marcas vendem propaganda para você comprar as coisas, coisa e tal. Ela funciona. Só que ela funciona cada vez menos, por menos gente, por menos tempo. A informação descentralizada e distribuída faz com que você tenha informação de várias fontes e você acaba vendo o que é a verdade, né? Então, funcionou essa propaganda do Lula de que não, que teve um golpe, não sei o que lá, no 8 de janeiro, precisamos defender a democracia. Até funcionou durante um tempo, infelizmente. Mas não está funcionando mais, né? O que você vê aqui realmente é que ninguém deu bola para a parada. Aqui, está aqui a grande manifestação do 8 de janeiro, teve um evento no Palácio do Planalto, e teve o povo, foi chamado para comparecer também para festejar o 8 de janeiro e coisa e tal. E no final das contas não foi ninguém, não tinha ninguém, né? Veja, não foi só do lado de fora que flopou, não, flopou internamente também, tá? O Lula convidou todo mundo. No primeiro 8 de janeiro foi o STF inteiro, foi todo o Congresso, não, os principais líderes do Congresso, o STF inteiro. Então, não estamos aqui defendendo, entre aspas, entre aspas, democracia, né? E dessa vez não foi a galera, não foi o presidente da Câmara e do Senado, não foram, o presidente do STF, o Fachin, não foi. Isso é uma coisa digna de nota. O Fachin ele tem buscado despolitizar o STF, afastar o STF do governo. Esse ato é um ato que todo mundo está vendo como abertamente político.
E, de certa forma, a ausência do Fachin nesse ato mostra que o próprio Fachin considera que todo esse inquérito do Alexandre de Moraes é um inquérito político, porque faz sentido. Ninguém leva a sério isso. Todo mundo sabe que não teve golpe nenhum. Havia gente no governo Bolsonaro que queria golpe? Provavelmente sim, né? Como o Fux falou, as únicas pessoas que tinham alguma evidência de que alguma coisa foi planejada era o próprio Mauro Cid e o Braga Neto, que tinham alguma coisa para dizer que talvez tenham considerado em algum momento um plano de golpe. Execução mesmo não teve de ninguém, né? Bolsonaro não há nenhuma evidência de que tentou golpe em momento algum, antes, depois, durante, em momento algum. É apenas a narrativa que esse pessoal tenta colar. E o problema é esse, né? O STF, ao aceitar essa narrativa, se colocou politicamente, se colocou como um ator político e se queimou frente à maior parte do povo brasileiro, no final das contas, né? A falta do Fachin, né, que é o presidente do STF, chamou muita atenção. Outra falta que chamou atenção foi o Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é a imagem dessa, entre aspas, defesa da, entre aspas, democracia, né, aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes incorporou o espírito do rei Sol, né, o rei que manda em tudo, Luís XIV do Brasil, que pode fazer o que quiser, e ele manda, e se o médico falou não sei o que lá, não pode falar porque eu não gostei, cala a boca médico, cala a boca isso, eu que mando, e enfim, ele que incorporou esse espírito, na visão de algumas pessoas de forma positiva, porque muita gente queria de fato tirar Bolsonaro por conveniência política, mas para a maior parte do povo brasileiro de forma absurda, de forma ditatorial, de forma totalmente inadequada, né? E o Moraes não foi nessa manifestação, tá? Ele foi na primeira em 2024, foi na segunda em 2025, não foi nessa agora na terceira em 2026, né? Então chama atenção realmente o fato de que esse negócio do 8 de janeiro está meio que desgastado, né? Tá uma coisa que forçou a barra demais. E, no final das contas, tanto do ponto de vista institucional, as autoridades que foram lá a Brasília, quanto o povo, né? Que povo? Não tinha ninguém lá, né? O Lula minimizou o ato esvaziado e disse que os envolvidos no 8 de janeiro pagarão pelos seus crimes, seremos implacáveis e coisa e tal. E ele foi lá e vetou a tal da dosimetria, né? Que foi aquele projeto aprovado na Câmara, que reduz muito pouco a pena por pessoal do 8 de janeiro, mas já permitiria pelo menos que o pessoal, né, passasse o carnaval em casa, e de qualquer forma parece que vai ter que ser derrubado esse PL, vai ter que ser derrubado o veto, né, para poder valer o PL. Então eu acredito que isso deve acontecer no início de fevereiro, a gente já falou sobre isso no último vídeo, sobre esse assunto, né. Agora, tá o Lula tentando vender essa ideia de que não, que nós estamos a favor, contra a ditadura e não sei o que lá. Ao contrário, vocês estão a favor da ditadura. O que vocês estão fazendo é ditadura, porque esse processo todo que se iniciou com Alexandre de Moraes, lá com o inquérito das fake news, é modus operandi de ditadura. E todo mundo ele sabe disso, tá, gente? Não acha que isso é um conhecimento muito esotérico. Não, Peter, você está falando porque você acha isso. É verdade, eu acho isso, eu falo isso desde 2019. Mas não é possível que o pessoal que estudou direito, que estudou um pouco da ditadura militar brasileira, não perceba a similaridade entre o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora e o que era feito na época dos ditadores, dos milicos, né? Então, o que está acontecendo só é que o povo está percebendo que realmente não tem porquê, né? Aqui, o Ricardo Roveran traz aqui a informação, aqui, enquanto todos discutiam o veto do Lula ao PL da dosimetria, que foi a única coisa de relevante nesse ato do dia 8 de janeiro, o que importa é a reação da oposição e os bastidores de Brasília que mudaram drasticamente. O que realmente importa passou desapercebido, segundo o Renato Roveran, que é um jornalista, um analista político lá em Brasília, né? Aqui, ó, o 8 de janeiro foi planejado para ser uma espécie de feriado exclusivo da esquerda. O rótulo é sobre defesa da democracia. Na prática, é perseguição política extremista. Exatamente. É ditadura. É perseguir o pessoal da direita. Todo mundo já percebeu isso. A esquerda perdeu a guerra da narrativa. E perder a narrativa é gerar vácuo de poder. Os aliados são pragmáticos e se afastaram durante crises, mas não cortaram os vínculos definitivos. Fecharam as portas, mas não trancaram. A notícia do veto do Lula pegou um total de 0 pessoas de surpresa. É o que eu tinha falado. Realmente, todo mundo sabia que o Lula iria vetar o PL da dosimetria, né? A reação da oposição foi calculada com precisão cirúrgica. Nada foi por acaso. Acontece que estamos em ano eleitoral. E quem ganha não é quem marca a posição com a militância. É quem conquista o voto do indeciso. Isso também eu sempre falo para vocês.
é muito importante tratar bem o pessoal do meio do caminho, o pessoal que não é bolsonarista. O Lula tem um incentivo enorme para ir para a militância, para agradar a esquerda, agradar a militância da esquerda. Se ele fizer isso, para a gente isso é ótimo, porque isso afasta o pessoal do centro. Quem decide a eleição no final das contas não é a direita e nem a esquerda, é o centro. A esquerda vai votar no Lula, ninguém tem dúvida. A direita vai votar no Bolsonaro, ninguém tem dúvida, no Flávio Bolsonaro no caso, né? Ninguém tem dúvida disso. Esses pontos não vão mudar, não adianta se falar ou deixar de falar, isso não vai mudar. O que vai mudar? É o pessoal que está no meio do caminho. É o pessoal que não se importa tanto com política, que não está tão ligado em política, que não assiste o Ancapso, mas que também tem direito a voto, e aí que vai decidir o voto mais perto da eleição. E o fato é o seguinte, quanto mais você apelar para a militância, pior fica para o pessoal do centro, porque o pessoal do centro sente isso, né? E o Lula está indo para a militância. Esse ato foi um ato da militância. Só foi militante aqui. Você acha que foi alguém do meio do caminho? Não, só foi o pessoal petista roxo que foi desse negócio aqui, né? Esse foi o erro do governo. Agiu para agradar a militância em detrimento da opinião pública. E, de novo, o Lula já tem cometido esse erro há algumas vezes, alguns atos aí para trás. Por exemplo, ele nomear o Boulos no governo. Isso já foi mais uma tentativa do Lula de agradar a militância. Ele perde o centro, mas agrada a militância. E por que o Lula está fazendo isso? O Lula está fazendo isso porque ele sabe que está perdido. Ele sabe que esse ano ele está muito mal. Ele quer pelo menos manter a esquerda. Isso já é uma vitória para ele, né? Aqui, ó, o governo não percebeu o erro real. O Planalto apostou a culpa do PT, avisou do perigo, disse que ia estar atraindo a militância, mas não o pessoal do centro, mas a liderança dobrou a aposta e perdeu dobrado e vai pagar dobrado. Foi nesse momento que a catarse iniciou. A foto da praça vazia, a audiência traço de cobertura, ninguém deu bola para isso em jornal nenhum. Foram o último suspiro de paciência dos até então aliados. O boneco de ventríloco do Temer gravou um vídeo posicionando toda a centro-esquerda contra o governo. Ele está falando do cara do Paulinho da Força, né, que criticou o governo pelo veto da dosimetria, né? E no final das contas o que vai acontecer é isso daí, a oposição à senha, o acordo de líderes. Vão preparar as coisas agora para, assim que o Congresso voltar a derrubar esse veto, e mais do que isso, vai unir o centro com a oposição, o centro com a direita, né? Ninguém gosta muito do Centrão. Eu não gosto muito do Centrão, já falei para vocês, né? Eu acho que esse pessoal é tudo capacho. Mas no final das contas é importante, a gente precisa do voto desse pessoal. O Centrão indo para o lado da direita é vitória certa nessa eleição. O Lula, a dar um tapa no pessoal do centro, principalmente no pessoal do centro que buscava a pacificação, acabou dando um tiro no pé no final das contas, né? E esse foi um erro tão óbvio que até o pessoal do Estadão está perguntando aqui, ó, por que o Lula não vira a página dos atos golpistas, né? O pessoal fez um vídeo aqui analisando em que basicamente eles falam aquilo que eu já falei para vocês, e que é o fato de que o Lula não tem outra alternativa. A única coisa que trouxe o Lula de volta foi esse apelo da frente ampla contra a ditadura do Bolsonaro. Esse apelo lá em 2022 funcionou. Muito idiota, muito otário, caiu no papo de que Lula vai ser moderado, Lula vai governar de forma moderada. A gente precisa trazer o Lula porque a gente tira o Bolsonaro do poder e acaba com a ameaça do Bolsonaro. Acabaram trazendo um Lula extremamente radical, que só caminhou para a esquerda, que não botou um nome sequer de centro-esquerda no governo dele, é todo mundo de extrema esquerda para extrema esquerda no governo do Lula. E aí esse pessoal que acreditou na frente ampla lá atrás, está todo mundo com um cozinho dolorido a essa altura. Esse pessoal não vai acreditar de novo. A única coisa que o Lula tem para vender para esse pessoal é, olha só, eu tirei o Bolsonaro, eu resolvi o problema da ditadura no Brasil. O que é uma mentira, todo mundo sabe que é uma mentira isso, né? Mas é a única narrativa que o Lula tem, por isso que ele insiste nessa narrativa e vai tentar essa narrativa de novo na eleição e vai se ferrar de novo. Porque, de novo, propaganda funciona? Funciona, mas funciona por um tempo. E cada vez esse tempo é menor. E essa propaganda que eles fizeram do 8 de janeiro funcionou por um tempo, mas já não está funcionando mais. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.